Bom dia, estamos no Café Mais Palavra, da Comunidade Cristã Zona Sul, e hoje eu queria falar sobre o passado, o presente e o futuro. Vamos orar. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que nesse dia o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa trazer, Deus, para o nosso coração aquilo que está no seu coração, para que a gente possa, Senhor, ouvir, entender, obedecer aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já observaram pessoas que são saudosistas? Pessoas que ficam assim, eu era assim, eu vivi assado, eu tive isso, eu fui aquilo. São pessoas que às vezes falam assim, no meu tempo era assim, assim, assado. Não existe isso no meu tempo. O meu tempo é agora, o meu tempo é hoje. O que passou, já passou. O que passou, como diz a palavra, em Lamentações 3, 21, quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O passado, ele tem que servir para nós como um ensino. Ele tem que... A gente traz à memória aquilo que nos consola, aquilo que nos dá vida. A gente pode pensar naquilo que Deus fez e pensar que Ele continua fazendo e Ele ainda vai fazer. Pensar que Ele era, Ele é e Ele há de vir, Ele é o mesmo Deus. Então que nós possamos usar o passado como uma referência, mas não viver no passado. E o que a palavra diz para nós em relação ao futuro? Diz que a gente não pode viver em ansiedade. Em Filipenses 4, fala o seguinte, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então, o que está falando aqui? Que a gente pode sentir a ansiedade, mas a gente não pode viver na ansiedade. A gente tem que pensar que a cada dia basta o seu próprio mal e viver o dia de hoje. A palavra diz em Provérbios 16, 1, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então eu posso planejar o futuro, eu posso ter metas, eu posso ter objetivos, mas eu não posso viver em função de algo que ainda não existe. Então, não é bom nem que eu fique lembrando do passado o tempo inteiro e nem também idealizando um futuro que não existe. Porque se eu viver nesses dois extremos, eu não vou construir o presente. E nós fazemos muito isso com Deus. A gente está sempre querendo saber o que Deus vai fazer, se Ele vai fazer, como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer. Eu quero meditar em alguns textos para nós entendermos que Deus fala conosco para que a gente possa se mover, mas em obediência no presente. E Ele é responsável pelo futuro. Em Gênesis 6, 13, diz assim, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. E aí, continuando o texto, Deus vai estar dando instruções para Noé de como que ele deve construir a arca. Então, são informações para que ele obedeça neste momento presente. Mas Deus não disse para Noé quando e como seria o dilúvio. Ele fala em Gênesis 6, 17, eis que vou trazer águas sobre a terra,
o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E aí, continuando, chega no 22, diz que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Então Noé obedeceu a uma instrução do presente de como construir a arca, sabendo que aconteceria um dilúvio, mas não sabia nem como nem quando. Em Gênesis 12, a gente vê Deus falando com Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Nesse texto a gente percebe que Abrão sabia de onde ele deveria sair, mas ele não sabia para onde ele iria. Então Deus deu uma ordem para que ele obedecesse no presente, mas o futuro pertence ao Senhor. Em Gênesis 22, 1, fala o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Nesse texto, Abraão foi para o sacrifício, levando o que Deus pediu, que era o filho Isaque, obedecendo a uma ordem no presente, mas não ficou procurando ou ansioso pelo cordeiro que Deus iria prover no futuro. Ele obedeceu, sabendo que Deus iria fazer. Mas o futuro, ele depende do Senhor. Então, como que nós devemos nos posicionar para que a gente possa viver o hoje com Deus? Em Romanos 12 diz o seguinte, nos versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que a gente tem que se posicionar. Nós devemos nos lembrar do passado, trazendo à memória o que nos dá esperança. Nós temos que planejar o futuro, mas colocando ele nas mãos do Senhor, porque a resposta certa aos nossos planos é Ele que dá. E devemos obedecer o presente, porque é isso que nós temos. Eu quero orar para você que quer viver o hoje de Deus na sua vida. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor tire de nós toda a ansiedade, tire de nós mesmo toda a preocupação e tire de nós também, Senhor, toda a prisão, toda a cadeia que nos prende no passado, para que a gente viva apenas o presente, que é o que nós temos hoje com o Senhor, debaixo da Tua orientação e direção, em nome de Jesus. Amém.